Adição e subtração de frações. Para somar frações, devemos certificar-nos de que elas possuem o mesmo denominador. Ou seja, o que é o denominador da fração? É o número de baixo. O processo da subtração é o mesmo. Então, da mesma forma que nós vamos fazer a adição, nós vamos fazer a subtração. A única diferença é que na hora do sinal vai ser sinal de mais ou de menos. Primeira maneira da gente fazer adição e subtração de frações. Nós temos aqui a primeira fração. 7 sobre 9 mais 11 sobre 9. Como que nós vamos fazer? A primeira maneira, quando nós temos os denominadores iguais, conserva-se o denominador e somam-se os numeradores. Então, lembra, para somar a fração ou subtrair, a gente vai ter que ter a certeza que os denominadores são iguais. O nosso objetivo sempre é deixar os números de baixo igual. Aqui já estão igual. Então, o que a gente vai fazer? Conserva-se o denominador. O denominador é 9, então ele vai continuar 9 aqui. E soma os numeradores. 11 mais 7. Nós vamos ter 18. Só isso. A subtração é a mesma coisa. Denominador igual. Repete. 9 menos 3. Nós vamos ter 6. Somente isso, tá? Mas e agora? Quando os denominadores são diferentes, nós vamos usar uma multiplicação em x. Como assim? Esse primeiro exemplo aqui. 3 sobre 5 mais 4 sobre 2. Os denominadores são diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar primeiro e vamos multiplicar em x, ó, esse por esse, o 3 pelo 2. 3 vezes 2, 6. Depois, nós vamos multiplicar o outro lado. Aqui do outro lado, a gente tem 4 vezes 5. 4 vezes 5, nós temos 20. E para a gente achar o resultado de baixo, o denominador, nós pegamos aqui e fazemos um denominador vezes o outro. 5 vezes 2, 10. Como resultado, a gente vai ter 6 mais 20, 26. E o denominador é 10, continua 10. E se fosse uma subtração? Vamos imaginar que a gente tinha ao contrário essas frações. Como que a gente ia fazer? O processo era exatamente o mesmo. Ó. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Embaixo, 2 vezes 5, nós temos 10. Opa, 10. E agora, a única diferença, ó, se for soma, adição de fração, aqui vai ser um sinal de mais. Se for subtração, aqui vai ser um sinal de menos. O denominador vai continuar 10. Em cima, como é subtração, 20 menos 6, nós vamos ter 14. Tá? Essa é a única diferença. Agora, o caso mais complicado, que é quando nós temos que achar o MMC. Por que nós vamos ter que achar o MMC aqui? Porque, olha, quando nós temos duas frações, a gente consegue multiplicar em x. Agora, quando nós temos 3 frações, não tem como eu multiplicar em x. Mas o que eu faço? Eu acho o MMC. Qual que é o MMC que eu tenho que achar? É dos denominadores. É o 5, o 2 e o 8. Eu vou achar o MMC deles. Então, ó, se eu for achar o MMC por 2, eu vou continuar o 5, 1 e 4. Por 2, 5, 1 e 2. Por 2, 5, 1 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Fazendo a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E agora, quer dizer então que todos os meus denominadores agora vão ser 40. Inclusive
o do resultado final. Ah, mas e o numerador? Agora, o que a gente vai fazer? O resultado do MMC não foi 40? Então a gente vai pegar aqui, ó, esse 40. A regra é a seguinte: nós dividimos pelo de baixo, divisão pelo de baixo, e nós vamos fazer a multiplicação pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5. Nós vamos ter 8. 8, a gente pega esse 8 e multiplica pelo de cima. 8 vezes 4, 32. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para o outro. 40 divide pelo de baixo, que é o denominador, que é o 2. 40 dividido por 2, 20. Agora nós vamos multiplicar o resultado pelo de cima. 20 vezes 1, 20. O último aqui agora. 40 dividido por 8. Nós vamos ter 5. 5 vezes 5. Resultado do de baixo, divide pelo de baixo, dividimos por 8, deu 5. Vezes o de cima, 5 vezes 5, 25. Agora a gente faz a soma normal de cima. 32 mais 20, nós vamos ter 52. Tá? Vamos fazer aqui a conta para ninguém ficar perdido. 2, 5. Achamos 52. Agora nós vamos tirar 25. A gente faz esse mais esse, depois o resultado menos esse. Porque, ó, é mais, depois menos. Aqui nós pegamos 27. Então, o resultado é isso aqui. Tá? E é isso a nossa aula de hoje e até a próxima.